Aleluia, glória a Deus, amém? Nós vamos ler o texto que se encontra no livro do Apocalipse, livro das Revelações, capítulo de número 5. O texto vai estar projetado aí. Maravilha. Quem está nos visitando pela primeira vez, ou queria conhecer, a igreja quer conhecer, dê só um sinalzinho com a sua mão. Alguém há pela primeira vez? Ali, mais alguém? Ninguém mais, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida do Pai. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, nos diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Pai bendito, Pai eterno, Pai poderoso, aqui nesta noite reunidos como filhos ao redor da Tua mesa, Pai, tendo diante de nós a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Nós nos sentimos como crianças, sentimos-nos dependentes, sentimos-nos carentes, sentimos-nos, ó Pai, como uma criança desmamada ao colo da sua mãe. E assim, Pai,
nós sabemos que nós podemos descansar, podemos confiar, porque no meio de todas as coisas que acontecem no universo hoje em dia, Tu não abandonou esse planeta chamado Terra, Tu não lançou ao léu a sorte do seu destino, mas Tu controla todas as coisas. Tu controla o movimento dos planetas, Tu controla o movimento dos satélites, dos asteroides, Tu controla, Senhor, os meteoros, meteoritos, Tu controla, Senhor, tudo o que há na terra, no céu, no espaço infinito, embaixo da terra, em todos os lugares, Pai. E nesta noite, Pai, eu quero que esta palavra, esta mesma palavra que confortou o meu coração, essa palavra que trouxe paz ao meu coração, eu quero que traga paz a cada um aqui nesta noite, Pai, que traga o conforto, a segurança e a confiança de que Tu só não estás no controle de todo o universo, como também estás no controle, na situação, sob o comando, a direção das coisas que acontecem sobre cada vida, Pai, sobre cada criatura desse planeta, Pai, e nós nos incluímos entre elas. Então que nesta noite, Pai, cada coração possa sair daqui confortado, cada coração possa sair daqui seguro, cada coração possa sair daqui confiante nesta noite, Pai, que todas as coisas, como nós temos cantado, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e são chamados pelos Seus decretos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Queridos, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus, diante da declaração de Pedro, dizendo que Ele é o Senhor, Ele disse assim: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa declaração que tu mesmo fez, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Deus fez essa declaração através do Senhor Jesus, dizendo que as portas do inferno não haveriam de prevalecer sobre a igreja do Senhor. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, quando aqueles apóstolos estavam reunidos, cerca de 120 no local chamado Cenáculo, buscando ao Senhor em oração por 10 dias, o Espírito Santo desceu sobre eles, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, que disse que nos últimos dias aconteceria que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, que os jovens teriam visões, os anciãos sonhariam, e até sobre os servos e sobre as servas o Senhor derramaria sobre o seu Espírito Santo, e que os nossos filhos profetizariam. Essa promessa foi finalmente cumprida em Atos capítulo 2. Nos primeiros 100 anos da igreja, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles morreram da forma mais cruel possível. Os pais da igreja no século 2, também seguindo o mesmo exemplo dos discípulos, deixaram a marca do seu testemunho através do seu sangue derramado sobre a terra, sobre as arenas dos leões, sobre as fogueiras com seus corpos queimados, arrastados vivos pelo meio das ruas, cerrados ao meio, decapitados, crucificados, mortos ao fio da espada. Mas a partir do final, metade do século 2 até o século 4, a igreja caiu num período chamado período de trevas. O testemunho já era ofuscado por tantas e tantas coisas que começaram a tirar a força da igreja. No século 4, finalmente, a igreja caiu no seu período de trevas, quando Constantino, imperador, decretou que todos no seu império se tornassem cristãos, cristãos não por conversão, mas por obrigação, por conveniência. Aconteceu o que nós chamamos o período das trevas da igreja de Cristo. Durante 1000 anos, mais ou menos, a igreja mergulhou num período de trevas, mas ali entrou o paganismo, entrou a idolatria, entrou o culto aos demônios, o
culto aos ídolos, todas as coisas que o Senhor abominava, entraram para o meio da igreja, e a igreja passou mergulhada durante cerca de quase 1000 anos nessas trevas. Mas no ano de 1517, século XVI, Deus levanta um monge chamado Agostinho Lutero, no meio das trevas, no meio da idolatria, no meio do paganismo, no meio de todas aquelas misturas que a igreja se envolveu. Martinho Lutero, ele descobriu 95 pontos em que a igreja estava falhando, a igreja estava distanciada da Bíblia, e ele escreveu essas 95 pontos, as chamadas 95 teses, afixou esse papel com essas 95 teses na porta da catedral principal da Alemanha, e a partir dali decretou que a igreja cristã estaria sendo reformada, que ele não faria mais parte de todas aquelas práticas abomináveis, idólatras que a igreja havia caído. Graças ao domínio, ao controle do Senhor Jesus Cristo sobre a sua igreja, graças a isso, a igreja não continuou nas trevas, mas a partir daí, a igreja iniciou uma nova caminhada. E passados os anos, passados os séculos, hoje no século 21, nós podemos afirmar, mesmo apesar de todas as coisas que têm acontecido sobre a igreja, vocês veem, estão cansados de ver notícias, cristãos sendo mortos nos países perseguidos, crianças sendo enterradas vivas por causa da fé em Cristo, cristãos sendo mortos, decapitados, degolados, enforcados por causa da sua fé em Cristo. Mas tem uma coisa: o Senhor Jesus, que disse que estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou, ele continua vivo. E Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz: eu tenho a chave de Davi nas mãos. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eu tenho controle de tudo. O universo não está perdido. O planeta Terra não está jogado ao léu. Eu tenho o controle nas minhas mãos, a chave de Davi. Faz referência a isso, diz que ele tem o controle de tudo em suas mãos. João, apóstolo do Senhor, desde o primeiro século, quando ele teve esta visão, ele estava preocupado, porque ele achava que agora as coisas caminhariam para o fim, e não havia quem podia dar controle, não havia quem podia desvendar os mistérios do universo, as coisas que estavam para acontecer. Não havia um que estivesse no controle acima de todas as coisas. O Senhor Jesus havia morrido, deixado uma missão aos seus discípulos, seus apóstolos, e agora eles estavam sendo perseguidos. Todos morreram de forma cruel, menos João, que morreu exilado na ilha de Pátimos, mesmo assim obrigado a fazer trabalhos forçados para o imperador Nero, para que eles construíssem os seus mega edifícios, as suas mega pirâmides. Ele estava ali quebrando pedras na ilha chamada Pátimos. E ele teve uma visão do dia do Senhor, e ele vê o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, não mais aquele Cristo morto, não mais aquele Cristo crucificado, mas agora ele estava vendo o Cristo ressurreto. E ele viu um livro, numa dessas visões, só que aquele livro que continha, que estava ali nele escrito o destino da humanidade, como aconteceriam, como seriam todas as coisas daquele dia até o fim, incluindo os nossos dias, os dias de hoje. Os dias de hoje estavam incluídos naquele livro que João viu, só que o livro estava fechado por dentro, estava fechado por fora, selado com 7 selos. E o que era mais difícil, João olhou para um lado, para o outro, viu que ninguém era digno de abrir o livro, nem desatar-lhe os seus selos, nem de olhar para ele. E João chorou muito, João se desesperou, mas ele teve esta visão, e naquela visão, um dos anciãos disse a ele: João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
para abrir o livro e os seus 7 selos. O destino da humanidade estava garantido. O destino do mundo já não estava mais perdido. João sabia que havia alguém no controle do universo. João sabia que havia alguém no controle da história. João sabia que estava tudo garantido nas mãos desse Senhor que vive e reina para sempre e que leva o nome de Leão da tribo de Judá. Pois, segundo a profecia, o Messias haveria de vir da tribo de Judá. E a tribo de Judá tinha como emblema, no estandarte que cada tribo levava, a figura de um leão. Jesus na Bíblia é apresentado na forma de 4 seres. O leão representando a força, o leão representando o reino. O leão é o rei dos animais. Então Jesus é apresentado como a força, como rei, como domínio, como majestade. Mas Jesus também é apresentado na forma de homem, porque ele conheceu a humanidade. Ele teve sede, ele teve fome, ele andou como todos nós, sem pecado, mas ele esteve aqui na terra sofrendo as mesmas limitações que eu e você sofremos. Jesus também é visto no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, retratado nos evangelhos como a figura do boi. O boi representa a força de trabalho, o boi representa a servidão. Jesus é apresentado nessa figura para mostrar que além de rei, além de homem, ele é também servo, e ele serve a todos nós. Ele se deu a si mesmo por cada um de nós. E finalmente Jesus é visto na forma da águia. A águia representa as alturas. A águia também é a rainha das aves. A águia representa a realeza. E Jesus é apresentado na figura desta ave para mostrar que ele está nas alturas, acima de todas as coisas. Ele tem a sua realeza, a sua majestade, e ele também é rei. Queridos, quando João teve aquela visão, o anjo, o ancião, dizendo para ele não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Para abrir o livro, ele vê um cordeiro. O versículo 6 diz que era um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Você pode imaginar essa cena? Jesus como cordeiro, Jesus como que em pés, como que tendo sido morto, cercado por aqueles seres, no meio de toda aquela majestade, no meio de toda aquela formosura, numa cena de uma adoração incrível. E olha, o que é mais interessante notar é que este versículo traz para nós a certeza: ele vive. Ele não está morto. Ele vive. Ele não está morto. Ele é aquele que foi morto, mas vivo está, reina para sempre e está em pé. Amém? O Senhor Jesus está em pé. Ele não está assentado para receber a sua adoração. Ele está em pé. Ele não está assentado para estar dominando sobre a terra. Ele está em pé. Ele não está assentado para assumir o controle das coisas que acontecem nesse mundo, das coisas que acontecem na minha vida, na sua vida. Ele está em pé, como quem age, como quem está no controle do universo, como aquele que nada foge ao seu controle. Ele está olhando atento para tudo. Portanto, não temas, não chores, porque ele está vivo e está em pé. O versículo de número 8, ele nos traz uma segurança, uma certeza. Eu quero que você tenha essa segurança, essa certeza, e que a partir de hoje você veja a oração através de uma outra ótica. Olha o que diz o versículo 8. Diz que havia ao redor do trono 4 seres viventes. O número 4 na Bíblia representa a totalidade. Então quer dizer que aqueles 4 seres viventes estavam representando a totalidade de todos os seres viventes existentes no universo. E eles,